A gente sempre vê os personagens de Chaves cantando, sorrindo, dando risada, fazendo graças. E aí acaba sendo até difícil imaginar como eles seriam por trás das câmeras, sem todos aqueles apelidos, né? Sim, e por sinal de muito mau gosto. Pois hoje nós vamos falar sobre isso e tentar identificar as suas personalidades. Bora? Então, ouça as fofocas no Salão de Beleza e vem com a gente! Pessoal, é lógico que tudo que a gente vai falar nesse vídeo é na base do que outras pessoas falaram e do que dá para deduzir. Primeiro, porque infelizmente muitos atores já faleceram e segundo, porque a gente não convive com nenhum deles, então fica difícil cravar com muita precisão, né? Sim, eu imagino! Logo de cara já tem um primeiro ponto. De forma geral, o Roberto Gomes Bolanhos criou personagens e escreveu roteiros favorecendo os pontos fortes de cada um do seu elenco. Quem disse isso foi a própria Florinda Meza. Era tan generoso y tan genial que una vez que formó un equipo que fuera totalmente diferente, nos moldeó y escribía en función a nuestras aptitudes y protegiéndonos de nuestras deficiencias. Até por isso, vocês vão perceber nas entrevistas que é muito comum ver atores falando que os seus personagens têm muitas coisas em comum com eles mesmos. Mas, de forma geral, a gente percebe que a generosidade do Roberto é sempre muito reforçada. Como nesse caso, onde a Florinda conta que o Rubem Aguirre, o nosso eterno professor Girafales, recebeu uma proposta de outra emissora onde ele ganharia mais. Era tan generoso que le dijo, es lícito de todo ser humano querer progresar. Va a ser tu programa, aprovéchalo, disfrútalo. Pero si algo sale mal, no te preocupes, aquí siempre estarán las puertas abiertas. E também quando explicou como era o seu comportamento com novos talentos. Aunque llegara uno como principiante, te trataba como... A él no le importa, él le importaba que actuaras bien. Mas isso não quer dizer que ele era esse tipo de cara meio, tanto faz, vamos gravar de qualquer jeito, ação e a gente se vira. Não, muito pelo contrário. O Edgar Vivar, nosso querido Sr. Barriga, compartilhou como foi a sua experiência quando conheceu o Roberto e logo de cara assistiu uma gravação de Chapolin. Ele estava fazendo a peruca de Sansão. Anos depois eu fui parte desse sketch. Então estavam fazendo a peruca de Sansão e eu ri. Estava muito engraçado, eu ri. E todo mundo virou sua cabeça para mirar-me, todo mundo estava silencioso, não totalmente engraçado. E eu ri. Então, cortem! Senti tão mal. Era a primeira vez que eu estava em um estúdio da televisão. Porém, não foi tão trágico. Ainda bem. Meio do silêncio, então Roberto vindo para mim, você é Edgar. Sim, mas nunca mais nunca mais vou rir. Não tem problema. Você ha trabalhado na tela? Na tela? Uhum. Não, nunca. Eu fiz teatro e alguns comerciais de televisão. Aqui não usamos o ponto eletrônico. Eu perguntei, isso que é? Uhum. Ele falou para mim, você está contratado. Aliás, nessa mesma entrevista que realizamos, ele faz outros elogios à personalidade do Roberto. Um homem muito bondoso, me deu sua amizade por mais de 25 anos e sempre tivemos respeito, tivemos muito carinho. E quando meu pai morreu, ele veio comigo e falou para mim, se você precisa de um conselho, algum ombro onde chorar, aqui estou meu. Ainda falando sobre gravações, o Rubem ajudou a quebrar o mito de que o Chespirito não aceitava a opinião de ninguém, nunca tinha espaço para improviso, nunca tinha nada. Será que é verdade? Admitia todas as sugerências que se lhe hicieron, pero ponía una condición nada más, una condición. Vamos a ensayarla. Se sale bien, hacemos. Nessa mesma entrevista que ele concedeu ao SBT, ele fala do Roberto como profissional. E el ser un buen programa es que teníamos un buen director, un buen escritor, un buen productor. Nosotros
Claro, trabajábamos con todo el profesionalismo posible, con todo el amor y todo el cariño, pero siempre bajo la guía, bajo la batuta de un director que era Roberto Gómez Bolaños. E também na sua vida particular. Yo creo que nunca he conocido un hombre más honrado que Roberto Gómez. Analisando tudo isso, a gente conclui que o Roberto era um cara comprometido, criativo, inteligente, que trabalhava demais, às vezes um pouco sério, mas uma figura de liderança. E esse é um ponto muito importante. A gente também percebe que ele aparentava ser um cara bem humilde e bem pé no chão. Soy un ser humano, soy un hombre como cualquier otro. E nessa entrevista ao programa A Casa é Sua, ele responde sinceramente se gosta ou não do carnaval. No, mucha agitación, mucho ruido. Yo soy calmado, tranquilo. Além de calmo, ele também era uma outra coisa que me surpreendeu bastante. Pero además Roberto era distraidísimo. E dentro de seus princípios, esse também é um outro fator muito importante. Los casi 40 que vi con él, nunca lo escuché hablar mal de alguien más. Tanto é que há uns 20 anos, mais ou menos, quando rolou toda aquela briga entre o Chespirito e a Maria Antonieta de las Neves pelos direitos da personagem Chiquinha, a coisa foi feia. Mesmo visivelmente incomodado, ele lidava com a situação de uma forma mais irônica e rindo. Me da mucha risa eso. E a gente sabe muito bem que a coisa também foi muito complicada com o Carlos Villagrán, o Kiko. Não é segredo para ninguém que houveram trocentas brigas pelo caminho. Afinal, foram anos e anos de chumbo trocado. Lo que rompió todo esto fue eso, la envidia, el egoísmo, el celo profesional, el celo artístico. E o Roberto aparentemente também demonstrava que não tinha nenhum problema quando precisava ser firme. Marco, soy el autor absoluto de todos mis personajes. Deu para entender muito bem a figura do Chespirito, né? Muito além daquele menino com sardinhas e tal. E já que eu falei sobre algumas brigas, devo dizer que infelizmente é muito difícil achar alguma coisa na internet envolvendo Florinda Mesa e Maria Antonieta de las Neves que não seja essas discussões. É uma pena. Quando eu me lembro daqueles velhos tempos. A gente queria saber se elas eram calmas, engraçadas, se elas decoravam muito bem os roteiros ou não, que músicas elas gostavam, enfim, qualquer coisa do tipo. Então, se a gente fica colocando trecho de treta por aqui, acaba sendo muito tendencioso e a gente não quer nada disso. Porém, da Florinda, ainda conseguimos saber que ela tinha muitos talentos. Podría cantar la semana que entra con un ensayito Madame Butterfly, con el papel principal. Canta ópera y todo, canta muy bien. E nos últimos anos de vida do Roberto, já com a sua saúde bem debilitada, a Florinda sempre esteve ao seu lado. E a gente percebe esse lado bem cuidadoso dela, até mesmo se colocando à frente para responder certas perguntas quando o Roberto não conseguia escutar direito ou então tinha alguns problemas para formular frases e demorava por conta de todos aqueles seus problemas respiratórios. Te voy a regalar Una canica. una canilla. Sí, ¿sabes? Sobre a Maria, em uma entrevista, ela fala um pouco de sua infância e conseguimos perceber como ela era. Según yo, era tranquilita. Según mis hermanos, era traviesísima. Y según mis papás, era adorable. Também descobrimos qual é o seu filme preferido. Pídele al tiempo que vuelva. E alguns traços de sua personalidade. ¿Cómo te describirías en 3 adjetivos? Honesta, trabajadora, terca. ¿Qué es lo que más odias de ti? Terca. Sobre o Carlos Villagrán também tem muita treta, muita briga, muitas teorias conspiratórias. Olha, é difícil encontrar informações legais na internet. Tudo que a gente mais queria era não pegar essa parte desagradável. O pouco que encontramos foi na entrevista do Rubem Aguirre ao SBT, quando numa parte o Rubem ficou reagindo a diversas mensagens que mandaram a ele. Uma delas foi do Carlos Villagrán. ¿Qué aventuras pasamos, Carlos Villagrán, tú y yo solos, exponiéndonos a tantos peligros, a tantas cosas, pero con el corazón por delante y con ganas de hacer las cosas? Te quiero por valiente, te quiero por audaz, te quiero por decidido. Un abraço e pásala bien. Agora, sobre o Rubem Aguirre, como você já deve ter percebido, se tem uma coisa que a gente pode dizer sobre o Girafales era que ele não tinha muitas papas na língua. Olha só o que ele falou sobre alguns companheiros. Podíamos hablar de filosofía, podíamos hablar de literatura, podíamos hablar de qué estás leyendo, qué libro, qué esto, qué te parece. Con Ramón no, lo mismo con María Antonieta, ¿verdad? María Antonieta pues tampoco no pasó nunca de... Yo no creo que llegó a 3er año o 4º año de primaria, igual Kiko, igual Ramón.
Los universitarios, yo agrónomo, Roberto fue universitario, Edgar Vivar doctor, entonces es otro tipo de relación. E em várias entrevistas, ele disse que o Carlos e a Maria eram gananciosos por quererem tanto dinheiro. Isso envolvendo as brigas judiciais e tal, e, mais uma vez, polêmicas. Este mundo es uno de los peores pecados, ser malagradecido. Pra gente não ficar muito nisso, lembra que eu disse que muitos atores diziam que seus personagens eram praticamente iguais a eles mesmos? No caso do Rubem, ele reforçou isso diversas vezes. Yo soy igual de vanidoso, soy igual de cursi, soy igual de romántico. Agora, sabe o que é curioso? Segundo ele mesmo, não se considerava uma pessoa engraçada ou um comediante. Tanto é que, para se apresentar em circos, o negócio foi um verdadeiro desafio. Pero me costó un trabajo hacer reír al público. A mí me da una envidia Kiko que se para en la pista y nomás tuerce las piernas y hace los cachetes y la gente ya está vuelta loca aplaudiendo. Me da una envidia la Chilindrina que nomás se para en la pista y hace güey, güey, güey y ya la gente está loca. Yo no soy cómico. Yo tuve que elaborar un libreto muy pensado, con mucha ayuda, para ir metiendo a la gente poco a poco a que se interessara em lo que estava eu haciendo en la pista. Também percebemos no Rubem um homem muito respeitoso, de grande caráter. Primeiro pelas palavras de sua filha. Para mí es mi papá. Para mí es un osito, es un bombón, pero cuando veo cómo lo ven ustedes es emocionante. Siento mucho orgullo. ¿Qué te puedo decir? Estoy orgullosísima de él. Es un hombre que la gente quiere. E também por um depoimento da Florinda. Afinal, vale lembrar que ele foi o maior parceiro de trabalho do Chespirito. Yo te agradezco muchísimo la lealtad, el amor, el respeto que sentiste siempre por mi Robert, porque siempre te comportaste con respeto, con cariño, con el amor que un buen amigo sabe dar. Te quiero mucho, Rubén, te mando un saludo y por supuesto que también quiero, es más, amo a esse paladín de novela que chegava com flores hacia mim. E uns bons anos antes, o Roberto disse isso sobre o Rubem. A Rubén Aguirre, y desde ahí empezamos a hacer amistad y a trabajar y a hacer cositas. Excelente en todos sentidos, como actor, como persona, como todo, como amigo. E logo na sequência, também elogiou o Edgar. Ese aparte es un actorazo bárbaro, Edgar Vivar. Tal vez el mejor del grupo, no sé, no quiero hacer muchas comparaciones, pero un gran actor y muy responsable también, con problemas físicos por su gordura. Aliás, Edgar Vivar, puro amor, que pessoa bondosa, querida, educada, gentil. É o Boa Praça da Vila. Você pode perceber que em nenhum momento ele se envolveu em polêmicas, tem alguém falando mal dele, todo mundo gosta dele, nunca falou mais do que devia. Na boa, um homem de classe. Tanto é que, nesse trecho, ele responde um jornalista após perguntar a ele o que ele achava sobre umas declarações polêmicas do Carlos Villagrán. Yo de eso no opino porque no me pregunten de esas cosas. Con Roberto es mi maestro, mi mentor, mi amigo. Con Florinda pues es su esposa. Yo llevo una buena relación con todos mis compañeros. Responsável, profissional, bondoso, esforçado. Também não sei se tem um peso por ele ter sido o único ator de Chaves com quem eu tive um breve papo, muito rápido, mas vi como ele conversou com os fãs, com todos os presentes no local. Eu vi ele sendo educado com todo mundo, não só comigo. E eu não tô aqui para fazer mau juízo de absolutamente ninguém, jamais. Todos são meus ídolos. Mas ele, que eu estive perto, eu acho o Edgar muito especial. Eu nunca vi alguém que o conheceu que acabou falando mal, que saiu falando, ele me tratou de uma forma desrespeitosa. Nunca vi história nenhuma sobre isso. Tanto é que, como eu disse, a gente percebe que ele era um cara especial, inclusive no elenco. Olha que bonito esse depoimento que ele deixou ao Rubem. Tu eres un corazón muy grande. ¿Sabes? Como quisiera que pudieras algún día tomarte una copa otra vez conmigo y ¿de acuerdo? A comer por ahí. Ponte bien, siéntate bien, porque habemos mucha gente que te queremos. E essa é a resposta do Girafales. De mis compañeros con el que más me llevé siempre, con el que siempre hicimos, pude hablar de cualquier tema por su cultura, por sus conocimientos, fue con mi amigo Edgar Vivar Villanueva, al que quiero mucho. Y le mando desde aquí un abrazo muy cariñoso y ojalá te haya servido todo lo que vivimos juntos. Ojalá no te haya dado yo un mal ejemplo o nada malo para ti porque te quiero mucho.
Quando conversamos com Esteban Valdez, filho do Ramon Valdez, o nosso Seu Madruga, ele também disse algo bem parecido a respeito do Edgar. Edgar era un amigo familiar de mi papá. En ocasiones le llamaba a mi papá, éramos mis 3 hermanas y yo, y decía, Ramón, quiero llevar a tus hijos a comer. Y llegaba en su coche, Edgar, un coche gigante, vamos, y nos llevaba, y ahí íbamos. En el coche, felices, y nos llevaba a un restaurante. Nos quería mucho Edgar, siempre nos quiso, y convivimos mucho. Él es de todos los del grupo quien más visitó mi casa. Agora, sobre Angelines Fernandes, a nossa bruxinha do 71, também encontramos pouca coisa. Não por problemas ou teorias conspiratórias, nada disso, mas sim por ser bem reservada, por já ter falecido há bastante tempo e também por não ser uma das peças principais do elenco de Chespirito. E o Rubem, mais uma vez, com toda a sua sinceridade, soltou primeiro isso. Porque la bruja era latosa. Es muy difícil. Ay, qué difícil era la brujita. Mira, déjame contarte la anécdota de la brujita. E logo depois contou essa história. ¿Qué van a tomar? ¿Qué van a decir? Yo quiero un sándwich de jamón, pero por favor, el tomate lo quiero en la parte de abajo y el queso en la parte de arriba y la cebolla que no vaya a ser en aros sino en cuadros para que la salsa ve así. Y el mesero decía, sale un sándwich de jamón. Punto, nada más. Pero Ramón era un santo con ella, le aguantaba todo. Vamos falar do ator mais querido de todos. Não sei se o mais querido de todos, mas pra uma galera é. Claro que eu tô falando dele. Seu Madruga! É o senhor, Seu Madruga? Temos vários trechos muito bacanas, começando por aquela informação que vocês já devem imaginar, a semelhança entre Ramon Valdez e Don Ramón. Va a descubrir que Ramón Valdés y Don Ramón eran la misma persona. Lo vas a amar más. Era la persona que venía de trabajar, cerraba la puerta, ahora es el papá, el esposo, el ser humano. Muito além disso, o Esteban também comentou sobre os gostos do seu pai com relação a esportes. Sí, muy activa, muy deportista, amaba béisbol, fútbol, nadar. Hacía muchas cosas, pero sí, muy magro. E também falou sobre sua relação com os irmãos, já que era uma família de grandes atores mexicanos. Ellos eran muy unidos, una familia muy unida. Meu tío Tintán convidó a meu pai a trabajar en sus películas. Nunca hubo competición, no, al contrario. Y gracias a mi tío, Seu Madruga, existe. ¿Por qué? Porque mi papá empezó su carrera en el cine y poco a poco fue conociendo más personas, hizo más de 100 películas, partes pequeñas, con Cantinflas. Pero Roberto Gómez Bolaño vio la actuación de mi papá en esas películas. Fue que quiero Ramón Valdés para mí. Manuel era el menor de los Valdés y Manuel amaba muchísimo a mi papá, pero eran muy unidos. Ele também era uma pessoa muito divertida, de fazer muitas piadas e pregar peças com as pessoas próximas. Tipo isso aqui que o sobrinho do Ramón relatou. Yo tenía 7 años y me decían, mira, Germancito es muy macho. ¿Por qué es macho? Le preguntaban, porque mira a hacer cómo se estrella contra la pared. Y ahí va el güey, ¡pum!, contra unos chipotes de este tamaño. No, hombre, eso no es nada, decía mi tío Ramón. Se pega mais forte. Em outra entrevista do Esteban, ele contou um pouco mais sobre o início da carreira do pai, que fez de tudo, vendeu um monte de coisas, fez diversos bicos, ou seja, era um cara que se virava da forma que podia. Era uma pessoa muito criativa, em lugar de comprar quizás algo em alguma tienda, um mueble, ele não lo hacía, le gustava muito a carpinteria. Inclusive, na conversa que eu tive com o Esteban, me lembro que ele disse que o seu pai, certa vez, não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Isso o Ramon mesmo, não o Seu Madruga, o ator. Então, o dono da casa levou alguns de seus móveis como parte do pagamento. Tipo, você me deve 3 meses? Não vai me pagar? Tá bom, vou pegar, sei lá, esse armário. E ao invés de ficar triste, o Ramon virou pro seu filho e falou, tá tudo bem, é mais espaço pra gente brincar. E aí ele começou a jogar bola com seus filhos dentro de casa. Dá pra ter uma noção de quem era esse gênio, né? Eu acho essa história muito bonita, de verdade. Quando a vida começou a melhorar e ele passou a ganhar mais dinheiro, também não segurou tudo pra si, não. Quando ganhou muito dinheiro, los ajudou bastante a todos eles, economicamente. Apesar de ser um homem muito divertido e muito engraçado, assim como o Angelines, a gente percebe que o Ramon também era muito reservado. Pero era muy reservado para sus cosas. Quem também falou sobre o humor dele foi o próprio Chespirito. Para mim, Ramon tinha uma graça superior. E sobre a sua ambição ou falta dela, talvez? No le interesaba, él no quería figurar, quería ganar su dinerito seguro para esto y lo otro y nada más. No tenía
ambiciones artísticas, pero era excelente. E por conta disso, a Florinda Mesa disse que não conseguiu ser amiga do Ramón para valer. Pelo jeito, ele era muito na dele mesmo. No tuve amistad con Ramón porque era muy difícil tener amistad con Ramón. Extraordinario, lindo, divertido. Pues fuera del programa era muy difícil verlo, él tenía su grupo de amigos y todo. E por falar na Florinda, há uns anos repercutiu bastante em vários países uma declaração que ela deu dizendo que o Ramón tinha problemas com drogas. Todos do elenco, amigos do Ramón, família, todo mundo veio a público e disse: "Isso é uma calúnia". Acabou pegando tão mal que a própria Florinda se desculpou. Mira, es algo de lo que yo no debía haber hablado, porque ¿quién soy yo para decirlo? Mas vale dizer que o próprio Chespirito já tinha falado sobre isso em outro momento. ¿Por qué se murió don Ramón y no usted? Pues, bueno, él era mayor que yo y la gente no sabía, podemos decir que algunas drogas. E sabe o que o Edgar disse sobre toda essa confusão? Pienso que el hombre debe ser dueño de su silencio porque se puede volver el esclavo de lo que dice. Sim, muito educado e muito gentil. E, inclusive, o encontramos novamente há pouco tempo aqui em São Paulo, na CCXP, um evento geek muito legal, enorme, e lá estava o Zenon Barriga e Pesado. Conseguimos pegar um autógrafo, cumprimentá-lo novamente, foi muito legal. Para ver tudo sobre esse evento, só clicar aqui do lado. Esse vídeo tá fresquinho, lindo, bonito, você não vai se arrepender. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.